Hoje nós vamos falar, eu, professor Wilson, mestrando em Fisiologia do Sistema Endócrino, vamos falar um pouquinho sobre Covid-19, agora nessa onda de nova doença, de nova variante. Já falei num vídeo em 2020, agora 2021. Nós estamos acreditando muito na ciência brasileira e mundial, para lutarmos contra esse vírus, contra essa doença que vem causando mortes no mundo todo. Mas aqui no Brasil apareceu uma cepa diferente, a P1, ela apareceu em Manaus, numa cidade árida e quente, e que vem causando problemas muito grandes na população brasileira e mundial. O texto vem dizendo um pouquinho o que é a P1. P1 é uma variante pesada, ela mata mais, ela infecta mais, ela não escolhe idade, ela está atacando violentamente pessoas mais jovens, antigamente 70, 60, 50, agora está atacando muito mais pessoas mais jovens, 40, 30, e o ataque dela é violento. Aqui nós temos o alvo principal, que são as células pulmonares, né? E essa cepa vem e ataca essas células pulmonares, causando problemas respiratórios no indivíduo. A nova variante, está aí a imagem no fundo para vocês verem, aí a nova variante que foi descoberta em Manaus e que foi chamada de P1. Quando nós falamos de vírus, nós falamos especificamente de indivíduos que existe uma luta muito pesada entre a ciência. Tem duas defesas, uma que vírus não são seres vivos e outra que vírus são seres vivos, por algumas características que eles apresentam durante a sua vida. Existem alguns vírus que eles se cristalizam e outros não, eles conseguem ser abatidos pela ciência e pelo homem, né? Então eles apresentam características bastante distintas e eles são hospedeiros celulares. Eles só vão se reproduzir, que esse é o papel deles, quando eles estão em uma célula. E esse vírus, o coronavírus, ou o SARS-CoV-2, que começou a ser trabalhado em 2019, começou a aparecer no mundo em 2019 para 2020 e assolou o mundo inteiro o ano passado e vem esse ano continuando com alterações. Então, como que funciona o ataque desses vírus? É como se fosse a chave fechadura, eles se encaixam na célula, liberando material e entrando na célula porque tem materiais conhecidos pela célula, então são absorvidos pela membrana celular. Que tipo de célula que eles atacam? As células do sistema respiratório, mais especificamente do sistema pulmonar. Então, por isso que é bastante comentado entre notícias científicas que é preciso tomar bastante cuidado quando se está exposto ao ambiente e se passa a mão principalmente nas partes respiratórias, né, nas partes do organismo que fazem parte do sistema respiratório, na respiração aérea, nariz e boca especificamente. Eles se encaixam nas células respiratórias, então, e vão ser absorvidos pela membrana celular, se multiplicando dentro da célula e causando problema no organismo humano. Essa cepa, essa P1,
ela se replica muito mais rápido dentro do organismo e a ação dela é muito mais violenta. Normalmente, esse vírus, como ele é um vírus mutante, ele precisa do DNA celular para ele poder mudar sua estrutura genética, mudar os componentes genéticos dele, para poder atacar com maior eficácia o indivíduo. O que nós não temos ainda? Um tratamento prévio. Isso não existe. Um tratamento preventivo dessa doença. A única coisa que vai prevenir a doença é verdadeiramente a vacina. Felizmente já temos, né, várias vacinas agindo no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. Porém, as quantidades estão chegando muito poucas, né? O país, o Brasil, ele é um país acostumado a campanhas de vacina, mas sem vacina não há como organizar uma campanha de vacina eficaz. Ele se replica na célula, ele atinge as células respiratórias e vai se multiplicando. Esse P1, ele se replica muito mais rápido, fazendo com que as células passem a trabalhar para ele, produzindo novos indivíduos, novos vírus que vão infectar o indivíduo. E quando eles entram, eles têm uma estrutura genética, quando eles saem e são transmitidos, eles têm outra estrutura genética. Eles costumam primeiro infectar o indivíduo, fazer com que esse indivíduo passe esse vírus para frente, para um outro indivíduo, e depois ele pode até causar a letalidade da vida dessa pessoa que adquiriu a doença com a morte. Mutação genética do coronavírus, como que acontece? Normalmente, como esses vírus eles são constituídos de RNA, eles vão recombinar-se com o DNA, produzindo o DNA do vírus e, especificamente, o RNA produzindo outros vírus mutantes dessa P1, fazendo com que ela seja expelida pelo sistema respiratório dos indivíduos que a acometeram. O controle da doença, não, como foi dito, né, ainda não existe um tratamento, mas a vacina, ela existe. Existem várias vacinas, inclusive agora, essa semana, foi divulgado pelo governo paulista que o Instituto Butantan vai produzir uma vacina totalmente brasileira, com todo o material, os insumos necessários para a produção dessa vacina, produzidos aqui mesmo no Brasil, e vamos torcer para que essa doença seja controlada o mais rápido possível, porque essa cepa, essa nova variante do coronavírus, ela é bem letal. Ela ataca os indivíduos de qualquer idade com bastante seriedade, né? Já vinha atacando os mais velhos, o coronavírus, o SARS-CoV-2 primeiro, né? Ele já vinha atacando os indivíduos com a facilidade, com a letalidade, os indivíduos mais velhos, e os mais novos não. Agora esse não, ele se replica rapidamente e ataca os indivíduos mais jovens, podendo causar a morte desses indivíduos. Aqui nós temos a replicação desse vírus, mais uma vez mostrando para vocês, e vamos falar um pouquinho mais num próximo vídeo, tá? Agradeço aí a paciência de vocês, observando essa fala simples de um professor de ensino fundamental e médio, porém mestre em fisiologia do sistema endócrino, do sistema humano especificamente, professor Wilson.